Pessoal, eu vou ler para vocês um depoimento do pioneiro Luiz Chiarati, ou que seja, Luiz Chiarati, meu sogro. Ele me deu esse depoimento por escrito, no final vocês vão ver a assinatura dele, mas eu vou ler o depoimento dele que eu tomei e anotei por escrito. Ele nasceu em Descalvado, São Paulo, casado com Angelina Lemos Chiarati, teve 5 filhos, Idenir, Jeremias, Solange, Neuza e Neuzi. Neuzi, a minha esposa. Veio para a Rolândia em companhia dos pais, Maria, Regiane e José Fortunato Chiarati. Chegou em Rolândia no dia 4/9/1938, para abrir um lote de 10 alqueires, na gleba Bandeirantes, perto da escola Takeo Teshima. Quando chegaram em Rolândia, na gleba Bandeirantes já estavam as seguintes famílias. Vejam vocês, hein? Ele chegou em 38 e lá na gleba Bandeirantes já estavam com um lote derrubado e produzindo, trabalhando a família Umebara, a família de José Francisco Lemos, que depois se tornou sogro do seu Luiz, Vitorino Riva, Luiz Giuliani, Benevenuto Gazi, João Henriques, o português, o avô do Nilo Marques, Carlos Lioge, Bárbara, a família Bárbara dos portugueses, os Bárbaras, família Maruishi, família Igarashi, família Igashira, Ângelo Marcolino, Deolinto Ramos. São os pioneiros que já estavam lá, que o meu sogro de saudosa memória se lembrava. As compras para o nosso consumo, a gente ia fazer a pé, na Casa Tóquio, ou na Casa Guilherme, ou na Casa Brunhosa, que já estavam atendendo. Eles vinham a pé lá da gleba Bandeirantes, cerca de 8 ou 10 quilômetros a pé. As compras, a estrada de terra que passava na nossa gleba era consertada sempre em regime de mutirão, na base da enxada e enxadão, pelos proprietários ribeirinhos. Bom, enfim, todos os pioneiros participavam desse trabalho de conservação de estradas. E eram feitas uma espécie de curva de nível e caixas para reter o excesso da água da chuva. No começo a vida era muito dura, muito difícil. Comíamos polenta, almeirão, feijão e mandioca. E também todo mundo tinha um porquinho, um frango para consumir como mistura, né? Horta, né? As hortas, né? No tempo da guerra, improvisamos uma engenhoca de cana para fazermos caldo de cana e depois, é claro, fazermos o melado de cana, para adoçarmos o café e outras guloseimas. Em 1944, compramos um cavalo. Vejam vocês, de 38 foram comprar o primeiro cavalo em 44. Sendo que antes tínhamos um carrinho de mão, tipo carro de boi, com 2 rodas, feito por Napoleão França, era um vizinho lá do sítio. Sendo que a madeira foi tirada de uma tora de óleo pardo, existente na nossa propriedade, dizia o senhor Luiz na época. Trocávamos milho por fubá, no sítio do senhor Rosini, da gleba Ceboleiro. Em 1938, Rolândia tinha uma farmácia, 2 médicos, sendo o doutor Noronha e esposa os primeiros médicos. Tínhamos várias serrarias, pensão do velho Chico, 3 hotéis, uma casa de tecidos, alguns bares e 3 mercearias. Na nossa gleba Bandeirantes não tinha escola, sendo que aprendi a ler e escrever com aulas particulares com o senhor Miguel Lioge e Alberto Ramos. Um fato triste foi a geada de 1942. A maior alegria foi quando compramos a primeira carroça em 1945 por R$5.000. Em 1938 havia muito bicho, entre outros onça, veado, anta, coati, macaco, jacu, jacutinga, nhambu, tucano, maritaca e... Não é só. Em 1940 colhemos trigo
e trocávamos por farinha. Olha só. Depois de 1945, melhorou muito a nossa vida com a venda de café e cereais, quando começou a sobrar um pouco de dinheiro. Na época era muito difícil juntar dinheiro, então, a partir de 45 foi que começamos a vender melhor nossas safras e juntar algum dinheirinho para comprar umas roupas e algum conforto para nossa casa. Em 1950, compramos um caminhão Chevrolet, olha só, do senhor Chico Japonês. Nesse mesmo ano, compramos mais uma área de terras com 10 alqueires na cidade, no município de Uniflor, Paraná. Na safra de 1952, colhemos 2.300 sacas de café e nós tínhamos plantado 7.000 pés. No início, a nossa casa era de palmitos e coberta com tabuinhas de tamburi ou paineira. Nome dos meus irmãos: Joviano, João Batista, Daniel, Mateus, e tinha as mulheres, a Manuelina e a Jandira. E aqui está a assinatura do seu Luiz Chiarati. O depoimento foi tomado no dia 30 de maio de 89 por mim, José Carlos Farina. E aqui está ele com a esposa, minha sogra, Dona Angelina Lemos Chiarati, que também deu um depoimento de pioneira. Ela chegou solteira na Gleba lá, Bandeirantes, e depois conheceu meu sogro, namoraram e casaram. Então assistam em outro vídeo o depoimento de Angelina Lemos Chiarati. Estamos encerrando por aqui esse vídeo histórico do depoimento do meu sogro de saudosa memória, Luiz Chiarati, ou Luiz Chiarati.